Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje 182. Não me atire da varanda, eu sou apenas o pianista Chico Firman. Quem pensou nisso? Quem Foi pensou nesse Elton título? John, eu acho. Quem pensou nesse título? Acho que Chico? o Elton John. Cris, foi você que fez essa ideia maravilhosa? Não, infelizmente. Vamos deixar no anônimo, então, quem teve esse título maravilhoso, mas acho que é um dos mais impagáveis da safra 2019, que não tava mais tão criativo assim, né? É, e foi um título que veio do nada, né? Vamos discutir o título do Como episódio? todos eles, né? Como todos eles. Vem do nada e vai para o nada. Exatamente, foi um grande brainstorm segundos antes de começar essa gravação. Vamos falar hoje, pra quem não tá ainda localizado, de Rocketman, o I'm filme a Rocketman. de Elton John, a biografia ou musical cinebiográfico de Elton John. Hoje é o tema principal do podcast, certo, Thiago? É isso aí, Michel. Podemos então começar já com ele, com sinopse, com histórias e tudo mais, Chico? Vamos. Dexter Fletcher, diretor inglês de 53 anos, ele começou a carreira como ator, o primeiro papel dele foi como garoto, como Babyface no filme Bugsy Malone. Quando as metralhadoras cospem. Muito bem, esse título é maravilhoso também, né? Ele fez uma carreira grande em quantidade de filmes e depois começou a dirigir. Esse já é o... não sei se é o quarto ou o quinto filme dele, vou deixar aqui na mesa pra gente discutir qual o numeral de filmes que ele já fez, ordinário aí. Ele começou com Wild Bill, Sunshine of Unlit, Voando Alto, e depois ele dirigiu parte do Bohemian Rhapsody. Chris Lume, você tem alguma coisa pra dizer sobre essa carreira inicial dele? Não. Voando eu. Alto, você não assistiu? Eu assisti, mas acho que a gente tem que começar aqui o nosso debate pra gente entrar no Voando Alto. Muito bem, então vai colocar no meio do filme. Eu nem lembro que filme é Voando Alto. Eu não lembro, nem Como? lembro que é esse Dexter Fletcher. Fletcher. Não, tá bom, então vamos falar. O Voando Alto é um filme sobre um... Ela foi a única pessoa que viu, gente, por isso que eu pedi pra ela. Sobre um... No Brasil. Vamos dizer assim, sobre um outsider, sobre um menino que decide que quer fazer... Tipo Elton John. Mas é verdade, o Por isso filme é que ela queria mais falar depois. parecido com o Rocketman do que a gente imagina. Eu revi o Olha. trailer essa semana e é muito parecido. Começa com o personagem novinho, criança, como se diz, sonhando com as Olimpíadas, com competições. E é um filme de Olimpíada de Inverno. O menino quer aprender a fazer salto no esqui, né? Esqui, eu não sei direito como é que é aquela categoria do Voando Alto. Só que o menino simplesmente é uma negação. Ele não consegue, não tem o menor talento para isso. E ele encontra na figura do Hugh Jackman um mentor. Que é um ex-medalhista. Um ex-medalhista e tal. E ele quer a prova de salto em esqui. E ele quer se tornar um campeão nisso e tal. E aí ele vai ficar junto com o Hugh Jackman e tudo mais. O ator é o mesmo ator do Rocketman, é o Taron Egerton, e ele tá mais parecido com a figura a persona que ele faz do Elton John do que eu imaginava. Revendo o trailer eu falei, caramba, tem vários cacoetes aí que já estavam no Voando Alto. Era o Elton John olímpico, é isso que eu queria dizer. Voando É Alto assim, era outro- a estrutura de biografia que o Dexter Fletcher usa é muito semelhante. E as caretas do Taron Egerton também. Bom, então tá resumido um pouco da carreira do Dexter Fletcher, porque nós não temos muito a comentar, até porque a gente não sabe o quanto que ele gravou de Bohemian Rhapsody, né? Foi mais pro fim, aparentemente, mas no final das contas o filme foi assinado pelo... Brian Singer. Isso, esqueci oficialmente. Então, Michel, mas o Singer. público conhece o Danny Fletcher, o público brasileiro? Dexter. Danny Fletcher, eu confundi com Danny Boyle, né? Talvez. você Enfim, fez o uma... Dexter Fletcher, pra ver como eu tenho intimidade com esse Super, diretor, né? por causa do Bohemian Rhapsody, Sim. que dizem que ele dirigiu muito do filme, né? Que o Danny Boyle fez alguns trechos ali. O muito... Brian Singer. Danny Boyle... Ah, não, gente, vai, Chico, fala você do Dexter Fletcher. Não. Não, eu acho que realmente o Dexter Fletcher não tem, é um diretor sem cara, é um cara que é um ator, tem uma carreira bem grande como ator. Como diretor, é um diretor que a gente não conhece, não tem uma cara, na verdade. Não posso opinar, como diria a nossa amiga, como é que ela chama? Glória Pires. Glória Pires, né? Danny Boyle, nossa Danny amiga. Boyle.
Danny Boyle está permeando a conversa Você, hoje. ouvinte, se você vê o Voando Alto, você vai entender o que eu tô falando. Até a figura do pai repressor tá lá no Voando Alto. Tem um paralelo, assim, maior do que se Quer imagina. dizer que ele refilmou Voando Alto usando Ele fez um remix. Elton John. Ele fez um remix, assim, exatamente, usando o Elton John, Eu ele nem vi, refilmou. Só que ele refilmou só Voando Alto. Muito bem. Eu posso só... Pode fazer o que você quiser. Pede perdão? Você vai ligar pro Danny Boyle Você quer agora? explicar por que a gente tá É, falando eu tanto do quero Danny explicar Boyle? por que eu Talvez lembrei do Danny. o ouvinte saiba. Tem um trailer que tá entrando um trailer que deve estar em várias sessões do Rocketman, que é um trailer do filme do Danny Boyle. Que é uma obra-prima. Eu comentei sobre esse filme aqui. Eu nem vi, mas já Eu não considero uma sabia, obra-prima. eu não sabia sobre o que era o tema, mas eu cheguei a falar que há um ano, 2 anos, que o próximo projeto do Danny Boyle era um filme com o roteiro do Richard Curtis, diretor de Notting Hill, enfim. E aí, se você for na sessão do Rocketman, provavelmente você vai se roteirista de Notting deparar... O roteirista de Notting Hill. Provavelmente você vai se deparar com esse trailer, que é um filme chamado Yesterday, que é um filme que pega carona Nessa cauda nessa de cauda cometa. de cometa de filmes musicais. É um filme que simplesmente conseguiu licença para usar 17 músicas dos Beatles para contar uma historinha chinfrim de um mundo distópico em que ninguém lembra que existiu Beatles, exceto o personagem principal, que é o Jack, que só ele sabe que existe Muito Beatles. maravilhosa essa A premissa Eu é acho de lindo. Oscar, Eu gente. falei, é o premissa é de Black Oscar. Mirror dos Beatles. É o né? Black Mirror dos Beatles. Então, Eu achei interessante. eu achei... Não é? Eu também achei. A premissa é Chico, ótima. terminou o trailer e eu me perguntei, eu gostei ou não gostei? Mas Quero ver. me interessei e quero ver. E tanto que a gente tá falando aqui do Rocketman e eu só consigo pensar no Danny Boyle, né? Olha só. Que coisa. Mas Dexter Fletcher, o responsável por uma parte insondável do Bohemian Rhapsody, Incalculável. mas o cara que levou os louros do filme porque parece que ninguém da produção estava suportando a figura do nosso Bryan Singer. amigo Bryan Singer. Então o Dexter Fletcher saiu por cima da história do Bohemian Rhapsody, dirigiu o Rocketman com o aval do Elton John, é um filme sobre a trajetória do Elton John. O Elton John é produtor do filme, então é uma biografia totalmente autorizadérrima. Até não querer mais. Tá ali totalmente fiel ou não ao espírito do personagem, porque foi autorizado por ele, ao contrário do Bohemian Rhapsody, que o Fred Mercury não tá aqui pra dizer se o filme foi fiel ou não. O Elton John tá aqui, ele assinou embaixo, tá tudo certinho. Ele acompanhou de perto as cenas, a gravação das cenas, então acho que o papel dele foi bem além só do produtor executivo que ele foi. Foi um mentor intelectual Tem o dedo grande dele ali, né? E provavelmente um carrasco também, né? Imagina um mentor intelectual da sua própria história, né, exatamente. Chico? O ego entra em cena aí, Não, um pouquinho. Imagina, né? Total. Imagina. Até o filme mostra que ele não tem muito ego, né? Precisa de sinopse ou o Thiago já fez a sinopse? Acho que já fez, Não, né? não, vai lá, Michel. Como assim? Você prepara essas sinopses para serem lidas e Nossa compartilhadas com a internet. De um tímido prodígio pianista da Royal Academy of Music ao status internacional na música pop. A vida e obra de Elton John Taron Egerton. ganha as telas de cinema. Amizade com o letrista Bernie Taupin. Jamie Bell. Os vícios, a extravagância e seus amores. Thiago Faria. O que representa Elton John na cena musical? Pensei que Antes você de ia falar do perguntar filme. sobre a minha vida. Eu posso falar o que representa a minha vida? Pode Porque é também. muito parecido com o que eu falei no Bohemian Rhapsody do Queen. Porque... This is the real life. Olha aí, voltando pra me assombrar, né, Michel? Porque lembra que eu disse que eu sempre ouvi Queen na minha casa porque era uma das bandas preferidas do meu padrasto? Então, Elton John é um dos compositores preferidos do meu padrasto. E o outro, o terceiro, é o Phil Collins. Então acho que o próximo Vamos filme vai aguardar ser o do filme Phil Collins. Já tô Nossa. aguardando. Vamos aguardar. Enfim, tinha Greatest Hits do Elton John, tinha os discos dele, eu ficava ouvindo tudo aquilo. Então eu passei a minha adolescência toda ouvindo Elton John. Mesmo quando eu não queria ouvir, eu tava ouvindo Goodbye Yellow Brick Road, Rocketman, Your Song, todas as músicas do Elton John. Eu tô me segurando já, que toda vez que eu vejo você cita uma música, dá vontade de cantar. Cantar. Pode cantar, Chico. Eu acho que quanto mais musical esse episódio, melhor pra quem tá ouvindo. Singing along. Mas Mas o E o Elton John é um cantor, assim... você quer que eu me é- distancie disso pra Eu analisar? quero a sua visão crítica como ex-crítico musical. É muito parecido com o que foi o Fred Mercury no sentido de que também era um showman. Ele, no palco, ele se realizava por completo. E o filme mostra isso. Ele
influenciou muito a música pop também pela maneira como ele se vestia, a maneira como ele se apresentava, não só pelas músicas, mas também nas músicas ele teve uma importância grande, principalmente no iniciozinho dos anos 70. né? Ele começou no final dos anos 60, 69, mas foi no início dos 70 que esse estilo dele, que era conhecido como singer-songwriter, que é o compositor com sentimentos à flor da pele, que vai lá no piano ou no violão e compõe belas canções, enfim, não necessariamente românticas, mas ele fazia tanto canções muito sentimentais quanto faixas de rock, e nisso ele tinha um ouvido muito bom para a melodia do pop, e essa parceria dele com Bernie Taupin escrevendo todas as letras e ele compondo, funcionou muito, era algo que... E muita gente achava quase algo misterioso. Como pode uma música que parece ter vindo do fundo da alma do Elton John, na verdade foi escrita por outra pessoa, né? E só que existia uma química muito grande, tanto que eles levaram essa parceria até hoje o filme mostra isso, que eles se falam até hoje. Teve um período ali que essa parceria foi interrompida no fim dos anos 70, mas depois tudo voltou. Acho que só ficaram sem gravar juntos por 2 ou 3 discos. Foi um período bem curto. O Elton John tem acho que mais de 30 discos, é uma carreira longa, né? Muito longa. Então é importante, como acontece com Queen, eu não acho que seja o mais importante. O diferente é que o filme do Queen trata a banda como algo que ganhou um status de mito da música, até porque o Freddie Mercury já morreu e tudo mais. O filme do Elton John, o Elton John tenta ser um pouco mais humilde em relação à própria trajetória. Ele se vê como um cara cheio de problemas, que cometeu vários erros e que teve fases não tão boas. Então ele tenta ser um pouquinho mais modesto. Um pouquinho menos, né? Eu não concordo. Enfim, eu não vejo no filme ele se colocando musicalmente como autor de obras-primas. Dos últimos 4, 5 no Bohemian Rhapsody eu vejo. Você vê? Eu vejo, por Pode exemplo, falar. naquela cena, uma das primeiras, assim, tirou a música da professora na primeira aula de piano antes. Como Como um se pianista fosse muito um hábil. grande prodígio. Ah, sabe? sim. Então eu acho que o filme, pra mim, foi... apesar do filme equilibrar bastante, porque ele mostra realmente o cara na pior. As caídas também, né? os ups e os downs. Exatamente. Eu acho que quando ele vai mostrar o Elton John como o músico, ele mostra como um grande músico, um grande performer, um grande showman, que na verdade ele né, não deixa de ser. É inegável. Né? Mas eu acho que tem uma Eu concordo, eu concordo, Chico. Chico. Branca, né? Mas tem um outro ponto, por exemplo, o filme ele é totalmente focado da época de criança até a época final dos anos 70 dele. Depois o filme pula pros dias de hoje, quer dizer, esquece completamente os 80, 90, a fase de músicas menos, como é que eu vou dizer, menos empolgantes, digamos assim, a carreira Como dele. assim, Michel? Eu acho que Sacrifice, Então, Blue Eyes, Nikita. Mas The One. são músicas que a gente não precisa ficar lembrando toda hora. Aquelas músicas, eu acho que se fizerem o Rocketman 2 vai ser quase um Cinderela Baiana da música dos anos 80. Avessas, Mas né? tudo bem. Eu espero que façam, porque vai ser divertido. Mas o que eu tô dizendo, eu concordo com você, Chico, sobre isso. Tem até uma cena que mostra que ele toca e a plateia toda flutua. Imagina o próprio autor fazendo uma cena que mostra ele no passado fazendo uma plateia flutuar. É o ego, né? Ali tá tinindo. Mas o que eu vejo no Bohemian Rhapsody é que o Queen tenta colocar a obra deles como se fosse uma das principais dos anos 70. Mas as principais coisas da humanidade. Principalmente a música Bohemian Rhapsody, que é como se fosse, pra quem caiu de paraquedas ali e não conhece muito sobre música pop, deve achar que depois daquele filme deve considerar Bohemian Rhapsody uma das maiores obras-primas de todos os tempos. Enfim, pra mim, há controvérsias. Esse é o meu ponto de vista. Muita gente concorda. Acho que o Elton John não faz isso. Ele podia ter feito o Goodbye Yellow Brick Road, o disco. Eu acho que tá pau a pau com os do Queen e eu acho até melhor que todos do Queen, na minha opinião. Olha! Eu acho melhor, eu acho muito, muito mais criativo. Não acho que tá nem próximo do que os Beatles fizeram, mas superior ao Queen tá eu uma considero. posição de destaque Enfim, aí. mas ele em nenhum momento do filme faz isso. Em nenhum momento ele trata aquele disco como uma grande obra-prima da música pop. Ele toma um certo distanciamento, eu achei. Foi minha impressão também, não sei. Cris, qual a sua impressão? E Elton John, você tem histórias, você gosta dele desde criança, você não tá nem aí pro Elton John?
Não, eu gosto dele, mas é uma... Eu conheci ele cafona já. Eu não fui conhecer... Eu fui conhecer ele roqueiro num segundo momento, assim. Então, num primeiro momento, nem era um dos meus favoritos e depois até passou a ser. Mas o que eu tenho dificuldade nesse filme é que eu acho que tem coisas... Até por ele ser chapa branca, mas tem coisas muito curiosas que mesmo ele sendo chapa branca poderia ter sido mais explorado. Por exemplo, ele é uma criança tímida que se torna esse grande performer no palco. Eu não consigo ver o ponto de virada. Em que momento ele decide que ele vai ser esse homem fantasiado no palco, em que ele vai colocar aquelas plumas, em que ele tirou da cabeça dele, alguém falou, ele viu, porque o Bernie tá achando tudo ridículo. Eu sabe, assim, em que momento ele dá essa virada? Eu acho que, por exemplo... Time Jamie Bell, né? Imagina. Eu acho que o Bohemian consegue dar mais nuance de como o Freddie Mercury evolui artisticamente. O Elton John vai simplesmente crescendo para onde a gente sabe que ele ia chegar, mas a gente não entende muito bem, assim. Por que ele resolveu se fantasiar, meu Deus do céu? Resolveu e ponto, acabou e foi. E... Isso eu acho que é uma coisa que falta, e a outra coisa que eu sinto que falta também é exatamente essa relação que eu acho muito curiosa dele com o compositor dele. De imaginar que é uma pessoa que escreve toda a letra e ele simplesmente ia lá e colocava a música. É óbvio que em um dado momento o Bernie se torna um eu lírico do Elton John, né? Que as letras precisam falar um pouco sobre o próprio cantor. E isso não tá no filme. Ele flerta com isso na hora que o Bernie entrega o I'm Still Standing. E acho que é só. E eu acho que também é uma coisa assim que não iria corromper a chapa branquice do filme se pudesse ser mais explorada, assim. É uma coisa muito curiosa da biografia do Elton John, eu acho, é exatamente esse relacionamento com o compositor dele, né? Porque como eles têm as missões muito bem divididas... Eu acho que é um relacionamento muito diferente, né? Não é o Lennon e McCartney, né? Que tava um querendo comer o outro, assim. Um querendo se matar, todo mundo querendo se matar. Era diferente, então... Eles queriam se matar de uma outra forma. E aí, Thiago? Eu quase me perdi no um querendo comer o outro. Eu pensei, eu acho que eu entendi tudo errado na música pop. Porque no caso do Elton John tinha um querendo comer o outro. Tinha um querendo comer o outro. Mas não era o quesito sexual, era o quesito tipo puxar o tapete. Tipo puxar o tapete do outro. Tá. Morder. Então não sei, enfim. Tá, tudo bem. Devorar o outro. E aí o filme, Thiago? Então, a gente tem que lembrar que o Rocketman, ele vem nessa onda das cinebiografias... Surgiu uma onda, né? Cinebiografias musicais autorizadas num clima de Broadway. Ô, Thiago, isso é uma coisa que o cinema brasileiro que impôs pro cinema mundial, é isso? Aparentemente sim. Porque... É verdade, porque Zezé de Camargo e Luciano fizeram isso. Não é? E quantos outros filmes? Fizeram isso há 14 anos. Dominguinhos. A lista de biografias brasileiras de músicos é Gonzagão, Gonzagão. Dominguinhos, Gonzaguinha. Não, e acho que o Rocketman tem isso, né? Acho que diferente do Bohemian, que era mais uma coisa assim da execução das músicas, o Elton John, que adora o musical, né? Que é autor de musicais, ele quer colocar a música dele meio que de certa forma contando a história dele, né? Então, assim, a letra tem que traduzir o momento. O Bohemian é uma diferença Rhapsody, crucial. Eu vejo o Bohemian Rhapsody como um musical mais enrustido, né? Isso, as ele músicas mostra estão as músicas lá, no palco, no contexto em que elas aparecem na vida, num palco, numa apresentação. Exatamente. O Rocketman é um musical extravagante. Eu lembrei que o Elton John teve um revival quando a música Your Song apareceu no Moulin Rouge, e isso ele com certeza pro Elton John marcou muito. Eu acho que teve um momento ali, porque um ano antes o Tiny Dancer é cantado no Quase Famosos, e aí eu acho que aí logo depois o Your Song no Moulin Rouge, um ano depois. Então eu acho que teve um revival dele ali. Inclusive, a minha experiência com o Elton John é bem parecida com o que a Cris falou. Eu conheci as primeiras músicas que eu ouvi do Elton John, que eu disse, esse cara é o Elton John, são as músicas já brega, já da fase anos 80 e tal. Obviamente eu conhecia Goodbye Yellow Brick Road, Daniel e tal, não sei o que, e outras músicas mais antigas, mas pra mim ele era o compositor de Nikita, de Blue Eyes e tal. E aí eu não me interessava muito pelo Elton John. Eu comecei a me interessar um pouco mais quando eu ouvi o Tiny Dancer e a Your Song,
Que aí eu fui ver as músicas dele, as músicas antigas dele. Nos anos os 70 discos dele, você falou assim, antigos. nossa... Eu disse assim, nossa, ele era um roqueiro. Você falou que ele fazia uns rocks e fazia umas baladas. Ele fazia, mas eu acho que tudo a embalagem era rock. Então, era bem diferente do cara... Pra mim, não era um Roberto Carlos, entendeu? Se bem que o Roberto Carlos também era roqueiro, né? Então é isso. Ele era o Roberto Carlos, então. Ele era o Roberto Carlos, então. Exatamente. Mas é isso. Então, eu acho que teve esse revival e aí as pessoas começaram a olhar mais pra ele. Mas eu interrompi um pensamento seu e passei muito tempo falando. Não, é que eu falava sobre essa onda dos filmes que a gente chamou de jukebox musicals, né? Que filmes sobre bandas, usando a trilha sonora original mesmo, as músicas, da maneira como elas foram gravadas, sem tantas licenças criativas na interpretação. O que o Elton John faz é que ele embarca nessa moda agora, só que ele faz alterações que aproximam o filme mais de um musical típico. Tem cenas em que vários atores interpretam as músicas, tem sequências que são mais elaboradas ali, que misturam tempos diferentes. Ele faz um mix do que seria um musical mais convencional e o que seria esse musical estilo Bohemian Rhapsody. Tem um pouco das duas coisas. Tem o Elton John no palco e tem as cenas mais de fantasia que a gente encontra no musical convencional. O filme, eu faço uma leitura assim, em breve, que ele é quase uma fantasia real, porque ele pega a história real e transforma aquilo numa grande fantasia, desde utilizar as músicas para narrar sentimentos que nem são exatamente os sentimentos para a qual aquelas músicas foram escritas, né? Então ele pega uma música de 82 e coloca no acontecimento dos anos 70, quer dizer, ele vai adaptando, como se o roteiro fosse montado para contar a história dele, mas aproveitando músicas dele que não são necessariamente daquele momento. Mas ao mesmo tempo tem essa questão da fantasia, como vocês comentaram agora há pouco, dele tocando e flutuando, e a plateia flutuando. Então eu vejo como uma fantasia real, ao mesmo tempo que ele é um... Mas ele musical mesmo, Elton clássico, John, gosta né? de chamar o filme de fantasy musical. Ele tá usando esse termo, o diretor tá usando esse termo, fantasia musical. Eu nem li a entrevista dele dessa vez. Olha, Michel, Acertei, adivinhou? tá vendo? E é bom que dá todo tipo de liberdade pro filme. Exatamente. Reclamaram muito do Bohemian Rhapsody sobre as licenças poéticas. Acho que nesse o Dexter Fletcher preferiu tomar um caminho mais de fantasia para que ninguém também fique pegando no pé dele, cobrando coerência e cobrando realismo. Mas tem umas que não dá, né? Tem, mas ele tá não- fazendo a piração dele. Eu não Você vou tá reclamando, falar, o problema é mas eu seu. vou dar a resposta, mas da onde surgiu o nome Elton John, eu achei Tá, já puxado. Achei bem é um puxado. problema, realmente. E também ele tenta corrigir outros, abre aspas, fecha aspas, problemas do Bohemian Rhapsody, principalmente na maneira como é um filme meio enrustido em questões de sexualidade, de uso de drogas. Sim. Esse é muito mais aberto, né? Ele Então, trata isso com uma franqueza muito maior. Ele é aberto, mas vocês não achou? Pelo menos eu achei muito soft. Ele Ah, quer, mas, ele, gente. ele quer ser Então. e é soft demais. É quase para a vovozinha assistir, assim. Olha, minha vovozinha ficaria chocada com algumas cenas ali, sim. viu? Aquela da piscina talvez, mas a outra... Dele com a primeira relação eu lá acho com que nem o tanto namorado. aquela. A da piscina até, talvez ficasse um enfim. pouco mais. Mas e aí, Vovó Chico? Faria, não sei. É, A a minha Faria- vovó, ela vê novela, Então, ela a vovó não é- gosta, é ela vai adiantada. dormir antes das 11 pra não ver as novelas do Valcir Carrasco. Então, você falou que você saiu do trilho do Danny Boyle sem saber se tinha gostado ou não tinha gostado. Eu saí do Rocketman sem saber se eu gostei ou se eu não gostei. Porque é o seguinte, eu acho que ele é mais livre, mais criativo, mais sincero mesmo do que o Bohemian, com certeza. Ele tem tenta ser mais franco, ser mais de boa com a vida, entendeu? Mas assim, eu acho muito legal o que vocês falaram da fantasia. Eu acho que pra mim são os momentos mais interessantes do filme, que é quando o filme realmente cria, ele quer criar. Ele não quer só contar uma história ali e arrumar as coisas. Eu até acho que no uso das músicas ele é também mais tranquilo, mais sincero do que o Bohemian, que ele cria. O Bohemian ele vai criando as situações pra chegar na música e a música ser o ápice da situação. Criamos a música tal, fizemos fizemos o Uns 15 minutos riffzinho. de historinha e agora põe a música pra fechar. E aí, quando ele pega as músicas, desloca de tempo nesse filme e meio que ajuda a contar a história, eu acho que ele é mais sincero. Pô, a música dele, a música dele conta a história dele. Eu acho que tudo bem. O que me incomoda no filme, e eu acho assim, e essa coisa de ele querer mostrar as drogas, mostrar a homossexualidade dele desde cedo e tal, eu também acho legal ele querer bancar isso, dizer assim, eu sou esse cara, beleza. Eu fui esse cara, né, na questão das drogas e beleza. Só que eu acho que
é um filme muito coxinha. É um filme muito coxinha. É dirigido de forma O coxinha. soft talvez sabe? coxinha fosse mais perfeito. É legal que virar um musical da Broadway? Mas é muito coxinha. Mas meio- em que sentido, É Chico? fraco. Eu acho Não, mas xoxo. coxinha você diz não no uso não nas A referências a drogas e sexo. Não, na maneira de filmar. É um filme que é um produto que é assim, se não fosse uma biografia do Elton John, talvez com as músicas que eu conheço, que eu ouvido ao longo da minha vida inteira, talvez eu achasse um filme insuportável. É que talvez não existisse se não fosse o filme do Elton John, né? Um filme nesse formato. Mas eu acho que tem cenas que eu acho legais e tem cenas que eu acho bobas. A cena do Crocodile Rock, né, deles grande levitando, cena eu do acho filme. muito legal. Não, pra mim a melhor cena do filme pra mim é a Your Song. Não... Eu achei muito legal, achei demais Pra porque mim é a do Saturday Night's Alright for Fight. É Porque outra eu acho que é boa uma também. cena mais elaborada, que eles fazem uma transição de Mas tempo. de qualquer e maneira, tudo mais. eu acho que faltam grandes cenas musicais, assim, né? Uma Exatamente. super cena musical, Falta, assim, tem não sei. não tem uma. Porque, por exemplo, no Queen, eu acho que provavelmente a grande cena musical que todo mundo É o espera é o Live Live Aid. É meio óbvio. Nessa eu achei que ficou devendo, assim. Não, e- Por sinal, aquela o filme- cena do final do filme é do Live Aid também, né? O Elton John tocou no Live Aid. Porque ele chega num palco, aparece rapidamente, faz umas macacadas e corta. Me deu a impressão que era o Live Aid, porque eu não lembro mais. E não aí vou lembrar mais. Só que aí ele muda muito rápido, que eu acho que era pra não ficar me comparando. Copiando, né? Eu claro. acho que foi uma preocupação do Dexter Fletcher e do Elton John e das pessoas todas a se afastar o máximo que pudesse do Bohemian. Eu acho, inclusive, que a ideia do musical talvez seja um pouco pra evitar as comparações. É, Por- não mas sei. Eu eles acho que são não, tão é porque o próximos. Elton John É. curte mesmo o musical sim. Não, eu clássico. acho que é. E eu não falei, mas o segundo filme dirigido pelo Dexter Fletcher é um musical. Entendi. Sim, ó, Sunshine on Leaf. o Chico, confere, o Elton John sim estava no Live Aid. Então, Mais uma coincidência entre foi os isso, filmes, porque olha inclusive visualmente aquela plateia digital Lembra. do Live Aid lembra. Deve Ele ter entra- usado é muito resto O pouco. Dexter pegou uma cópia do filme anterior e usa É. esse arquivo aqui, ó. Mas assim, aí a minha Seria até interessante ali um momento em que, se é que eles se encontraram nos bastidores, imagina um link entre os filmes, seria bom. Não fizeram. não, por favor, né? Então eu acho isso, eu acho que é um filme muito comportado, mesmo ele querendo parecer radical, parecendo ser totalmente livre. Eu contei a história que eu queria, contei tudo, então, contou tudo mais ou menos, Mais ou menos. né? Mas pra mim, o que sabe o que mais pega? Eu achei todas as cenas de uma emoção artificial. Isso. Eu enxergo É. a ideia, eu enxergo tudo muito bem embalado pra ser narrado, Aham. mas como é apresentado não me convence, não me traz sentimentos. Eu só gostei realmente da cena do Crocodile Rock e da outra que o Thiago levantou agora, porque são cenas mais empolgantes, mas quando tem toda a carga dramática, eu não vejo o drama que está sendo narrado ali sendo vivido por aqueles É personagens. que o ator, eu acho que não segura, né? O Taron É um dos Egerton. pontos que eu tá acho todo que um dos pontos elogiando ele e não Olha, segura. Cris, tem eu acho gente ele- dizendo, já ouvi comentários Oscar. do Eu acho nível ele de se careteiro. Rami Malek ganhou, ele tem que ganhar 2. Eu acho que ele tá careteiro. Se vocês Esse assistirem, pessoal volta que ao faz ponto. podcast, viu? né? Às Se vezes você faz voltar coisas. pro Voando Alto, ele tá igualzinho o personagem dele no Voando Alto. E eu acho que o Voando Alto ainda tem uma vantagem sobre o Rocketman, que é ele consegue dar a dimensão do relacionamento, das nuances do relacionamento dele com o Hugh Jackman. E esse filme não consegue dar a nuance do relacionamento dele e do Bernie porque Taupin. uma Ele só coisa é você tateia. pensar na atuação, que nem o Rami Malek, e na questão da comparação. Então, o ator está fantasiado de Elton John, com o óculos, A minha com opinião é que ele não roupa. faz nenhum esforço Mas- pra tentar traduzir o Elton John Cadê de alguma a forma. emoção? Eu que detonei com o Bohemian Rhapsody. Eu vejo o Rami Malek lá atuando como um ator, buscando sentimento. Eu gostei daquela cena do... Agora eu esqueci o nome da música. O que tem no Rio de Janeiro ao vivo, a Love gravação? of My Life. Love of My My Life. Life. Aqui eu vejo muito pouco. Eu vejo ele fantasiado falando as falas. Eu não vejo grandes emoções. Eu acho ele extremamente careteiro. Na hora que ele vai ligar pra mãe pra falar, olha, mãe, não sei o que, careteiro ele é. não sei o que lá. Mas eu discordo, eu prefiro ele do que o Rami Malek. Ah, eu acho que ele, na minha opinião, ele tá só fantasiado. Ele tá Não que o igualzinho o Rami ator Malek eu acho que tá esteja do fazendo grande Voando coisa. Alto. E eu acho outra coisa. Eu acho que o Justin Timberlake num clipe do Elton John tá melhor que o Taron Egerton. Assistam no YouTube, This Train Don't Stop Here Anymore. Ele tenta pegar os trejeitos do Elton John. This Você tenta Train muito bem. Don't Stop. É um disco... Essa fase é boa, esse disco é Pô, bom. é um disco muito bom, que é antecedido por um Greatest Hits, depois veio outro Greatest Hits, é um disco de 2001, da época do Moulin Rouge. Exato.
O nome E- é Songs from West Songs Coast. from the West Coast, e é uma parceria com o Bernie Taupin, mais uma, né, de tantas. E ele usou uma música desse disco no filme, o I Want Love, que é uma das melhores músicas dele, na minha opinião, mas é uma das piores cenas do filme. Sim, mas deixa eu só contextualizar o Elton John, porque o que eu acho que pra mim é o problema do filme principal é que ele é, na minha opinião, uma biografia muito autorizada e muito filtrada pela imagem que o Elton John quer passar dele hoje. Que tudo bem, não tinha como ser diferente porque ele é o produtor do Ele filme. pode passar a imagem que ele quiser, né? E eu acho que ele tem muito mais interesse hoje em mostrar a história de vida dele como uma história de superação do que em tentar entender o processo criativo dele nesse período. E pra mim, é a parte menos interessante da vida dele. Esse é outro Muito pouco ponto. interessante saber que ele se afundou em drogas, em bebida e participou de orgias e aquilo foi um inferno, depois ele superou e adotou um bebê e foi feliz pra sempre. Sinceramente, quando eu vou ver o filme do Elton John, eu quero muito mais saber como ele compôs as músicas, como foi o processo de criação dos discos, como foi a Você música. queria ver Bohemian Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Chico, olha, o Rocketman pra mim foi um filme feito pra queimar minha língua em relação a muitas coisas do Bohemian Rhapsody. Não gosto ainda do Bohemian Rhapsody, não foi suficiente pra fazer com que eu gostasse do Os filme. problemas de um são diferentes dos problemas Exato. do outro. Mas eu acho que o Bohemian Rhapsody Exato. ele tem uma estrutura que é muito narrativa, que é muito mais simples e que vai ao ponto. É um filme estruturado em torno de uma música, que é Bohemian Rhapsody. Então ele passa um bom tempo ali querendo mostrar como a banda criava as músicas e principalmente essa música, o disco em que tem essa música. Então tem essa estrutura da música e do show do Live Aid. Então o filme está todo ali organizado em torno desses dois eventos. Rocketman é um filme estruturado em torno da descida às drogas do Elton John, aos problemas sentimentais do Elton John, a maneira como Elton John nunca se sentiu amado. Sabe, são A questões que relação eu com acho o pai. são questões que eu acho que são clichês do rock. Que se você pegasse qualquer história de grande roqueiro, teria E o, a história do Oasis teria esse tipo de momento, entendeu? o meu problema maior ainda é que, além das situações serem clichês, eu acho que isso é filmado de uma maneira clichê. As cenas são montadas de uma maneira clichê. Eles, acho que na minha cabeça, ele pensa que é revolucionário, que é uma coisa ousada começar com o Elton John num grupo, num assim, no da rehab, vida. Assim, contando flashback. eu achei que uma cena dessa... Pior do que começar é como eles usam esse rehab no Não, final. não, Nossa não, senhora. como eles usam ao longo do filme, assim. Aí, se fosse uma cena, eu acho que valeria como uma coisa de fantasia. Mas você esticar isso e costurar o filme em termos de... Inteiro em cima disso. inteiro em cima disso. E com aquele final que a Cris falou... Aquele final é grotesco, gente. É muito feio, é triste, porque aí você vai fazer jogralzinho com todo mundo. E uma coisa que eu acho do filme é o seguinte: ele quer ser muito verdadeiro, mostrar as drogas, mostrar o sexo, mas assim, só os outros eram culpados, né? O pai era culpado, a mãe era culpada, o empresário era um desgraçado, assim. E ele foi o cara que conseguiu se livrar de tudo, mesmo com essas pessoas perversas ao Então, longo do... eu acho que tem uma falsa modéstia no filme, que talvez isso me incomode. Então, que é a história de por eu isso vou me mostrar tão terrível no Aham. fundo do poço, mas na verdade é pra mostrar como eu superei o fundo do Não sou poço. bonzinho. Como eu precisava tanto A ser minha essência amado é e bonzinha, ninguém me é amava, boazinha. e aí depois eu descobri que era possível ser amado, enfim. Então é tudo muito... Ele é um eterno frustrado. É mais né? ou menos quando você vai numa entrevista de emprego e diz: meu maior erro é que eu sou perfeccionista, sabe? Não é, né? Não é um erro. E ele não tem Caia um na real. momento feliz, né, aparentemente, É. no filme, a não ser o finale agora com os filhos e casado. Quer dizer, ele tá sempre frustrado, sempre a vítima da situação. Ele tá rico, milionário, fazendo sucesso e continua sendo vítima de tudo. Tudo é à sua volta dele, é sempre o coitadinho de tudo, né? Pois É uma vontade dele de se expor dessa Eu forma. imagino que exista, porque muitas das histórias de roqueiros são assim. Elas têm... É uma estrutura meio clássica de biografia de rock, né? Se você assistir ao E! Entertainment True Hollywood Rock Story, vai ser isso. É isso. Repetições, A pessoa, o prodígio que faz sucesso e não consegue lidar com o sucesso, é isolado por todos, começa a usar drogas, começa a beber demais, tem que fazer shows ali que são cansativos, exaustivos, e aí se isola de tudo e se perde na carreira, começa a gravar discos muito ruins. É isso, né? Essa história. E é exatamente essa a história do Rocketman. O que eu acho é que ele poderia, talvez, se ele não tivesse tido tanto controle do projeto, uma outra pessoa poderia ter visto a história dele por outro viés que
poderia iluminar mais a enriquecer alguma coisa trajetória mais, é. e menos essa questão da vida dele, dos altos e baixos, de como ele sofreu e como ele deu a volta por cima, que pra mim é bom pra livro de autoajuda, mas pra filme talvez não. E pra ele ganhar mais dinheiro E pra em ele cima ganhar dele. mais dinheiro, exatamente. Em cima de tudo. Mas eu queria só contextualizar a trajetória dele, que isso a Globo não mostra, que isso o filme do Elton John não mostra, é que assim, ele começou a carreira em 69, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 discos ali até 1976. Que é o período principal onde o filme é narrado. É, que é a fase que ainda passa o auge, depois começa a cair. Aí ele termina ali a parceria com o Bernie Taupin, que o filme mostra. Eu vou só contar quantos discos tem depois dessa cena, que Depois é quando desses 11, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 discos. O filme pula tudo isso. Não existe. Porque não é interessante para Elton John contar essa fase da carreira dele, né? Ele Que é uma fase que ele tava também, né? compondo, É. tava escrevendo, Mas tava aí gravando. lá- Ele não tava morto, internado Não, numa mas clínica. até Ele aí tava eu- fazendo. Até aí Existia. eu acho que tem muitos filmes que tudo param bem. antes. Tá, não, né? tá bom. Eu acho que ele fez um recorte. Pra mim, tudo bem. Não sei, pra mim a questão maior é o que eu acho que o filme se vende como uma coisa um pouco mais profunda do que... E não é. Né? E Não não é, é. não tem nada de profundo pra mim. Ele acaba sendo tão raso quanto o Bohemian. É raso de outro Por outras jeito, maneiras. mas raso. assim. E a Eu maneira acho que, como por ele exemplo- usa as músicas, que não tanto sobre as músicas em si, mas para ilustrar outros momentos, acho que funciona em alguns casos, em outros isso me incomoda tanto. Por exemplo, como ele usa Rocketman. Usar o Rocketman para mostrar ele lá detonado pelas drogas. Tipo, Eu achei a cena mais assim? brega É. de todas. Porque é uma cena que tem uma imagem super clichê, que é aquela imagem da piscina lá, enfim. Achei muito clichê aquilo. E, poxa, você fica esperando a música título do filme, né? Pô, você tem uma grande momento, cena, né? um grande Como a Cris momento. falou, não tem nenhum grande momento musical Eu não inesquecível. acho. que Não, nós pra vamos mim ficar- o grande momento musical é o Crocodile Rock, mas a cena que eu mais gostei foi a do Coisa, porque eu acho que do ali Your Song. ele só com o jogo de olhares ele consegue e com a letra da música, né, você vendo a letra da música, ele consegue traduzir a amizade dos dois ali no Your Song. Então eu achei bonito aquele momento. Mas Vamos pro Metavaranda? Cris, eu vou dar 4,5. E você? Eu vou dar 5. eu vou dar 5 também. Chico? eu vou dar 5. Com isso, Rocketman e o nosso pianista flutuante ficou pendurado na varanda com 49 no Metavaranda. Olha só, hein? Que coisa. Quem diria, Pô, hein? não fez Elton nem John? 5 por causa Olha, dessas pendurado você foi bonzinho, né? Tá ali quase, tá na caindo, verdade, já né? tá despencando, Tá despencando um pouquinho. Caiu, pessoas. Não, hein? pendurado não, ele caiu, né? 5 que é pendurado. Chico 49, ele É, segurava você pela foi- unha. foi aí, bonzinho né? com Tudo bem, com Elton. tudo bem, vai. Vamos pro puxadinho da varanda? O que temos aí, Chico? Seguinte, ontem eu fui ao cinema, me arrependi bastante. Fui assistir o filme Ma, que é um filme estrelado Quando por eu nossa vi o querida trailer, eu falei, esse filme vai ser tema do podcast. Octavia Um Spencer. pouquinho depois, eu tive certeza que esse filme não mais seria tema do podcast. E é um ficou filme puxadinho. é um filme da Blumhouse, né? E é um filme que não se define, ele é um filme de terror, uma história de terror de uma mulher que sofreu muitas coisas na vida, depois quer descontar as coisas nas pessoas. E ele não se define enquanto gênero, ele quer abraçar tantas coisas. Ele quer ser filme de tortura, ele quer ser filme de adolescente, de terror de slasher, ele quer ser um suspense, thriller e tal. E ele não consegue. Tem algumas cenas um pouco mais interessantes que as outras, mas no geral é um filme que pra que foi feito, sabe? E tem aquela direção paupérrima do Tate Taylor, que é o diretor Tate de Taylor é puxado. Histórias Cruzadas, que o filme que revelou a Octavia Spencer, né? E ela tá, enfim, ela é uma boa atriz, mas ela tá naquele papel caricato, né, que é o tradicional. Foi interessante, né, por outro lado, ver a Juliette Lewis num filme. Ela faz a mãe da menina que é a segunda protagonista, vamos dizer, do filme.
Foi curioso vê-la, né, num filme de novo. filme. Fazia tempo que eu não vi ela num papel um pouco mais importante. E o filme tem um negócio muito estranho, porque a personagem principal, ela trabalha numa loja num pet shop. E a dona do pet shop, que eu acho que é veterinária, enfim, não fica claro isso porque ela tem pouquíssimas cenas, é a Allison Janney, que acabou de ganhar o Oscar, então seria uma atriz para se explorar. Sem brincadeira, ela tem 2 cenas, duas e a terceira ela parece morta, desculpa, vou dar esse spoiler mesmo. E essas cenas juntas não dão 2 minutos de tela. Então você não entende pra da que ganhadora do Oscar, não né? sei por que pegaram a coisa, mas é um filme fraquíssimo. Eu vi também Godzilla, Rei dos Monstros, que é o 3º capítulo do Monster Universe. Ele não chama Godzilla 2? É Godzilla 2, porque em inglês é Godzilla King of Monsters, é Godzilla 2 no Brasil, porque eles têm essa tara de botar número nos filmes, né? Eu achei muito fraco, achei fraco demais, porque assim, ele nem é bom nas cenas de ação, que teoricamente são grande atrativo desse filme, muito menos na construção dramática dos personagens. Eu acho que é um filme que passa muito... Não tem nada ali, né? Não consegue criar nada. E toda vez que o filme vai dar alguma explicação científica para um monstro ter aparecido, ou ter acontecido isso, uma mutação, não sei o que lá, ele dá uma explicação super fuleira e beleza, bola Segue pra o frente e jogo. tal, não sei o que lá. E você diz assim, não, peraí, calma, peraí. Como é que você falou aí? Esquece tudo. O visual é okzinho. Eu recomendo às pessoas que vão atrás de um filme japonês de 2016 chamado Shin Godzilla, que ganhou um monte de prêmios. É um filme concebido dirigido mesmo, pelo cara que criou o Neon Genesis Evangelion, que é a maior série de anime do mundo, da história do universo, que vai entrar no Netflix agora ou junho ou julho. Então, prefiram que esse é o verdadeiro Godzilla. Godzilla que vale. Cris, tem alguma coisa? Não, a minha dica já era esse trailer do Yesterday, que provavelmente é melhor que o filme. A minha também, Cris. Vejam, cheguem cedo na sessão do Rocketman pra ver um trailer que vai ofuscar a experiência do Rocketman por completo. O Elton John ia proibir a Porque eu exibição desse passei os trailer. primeiros 5 minutos pensando como é que o cara conseguiu essas músicas dos É um Beatles. trailer que te perturba, te encanta. É altamente perturbador. Tem tudo mano. lá. Como é Tem que a isso- magia como que a é gente que espera de um cometeram isso aí? Você Eu ficou tô ficando pensando muito nisso. incomodado, porque segundos antes a Cris pediu pra eu ir buscar pipoca, porque ela tava com fome, queria pipoca, e eu perdi esse Você trailer. perdeu. Ah, mas o YouTube tá aí pra isso. O YouTube tá aí pra isso. Não, Não, é gente, mais. Então, esse Então trailer vamos lá, que eu tô quase vamos lá, indo ver Michel. Rocketman de novo. Não é Eu mais vou aquela ensinar- coisa que você tem que ir pro cinema, compra o ingresso, vê o trailer e pede o dinheiro de volta. Eu vou Passou essa ensinar época. pra lá você. comendo pipoca e perdendo esse Eu vou ensinar momento pra você como maravilhoso. faz. Você vai entrar em youtube.com, Ok. lá você vai digitar Yesterday, Movie? Danny Boyle. Danny Boyle. Mas o legal é Richard na tela Curtis. grande, porque é um Não, grande na trailer, tela grande. né, E, o, isso? e o impacto de você nunca ter esperando, visto né? aquilo e nem Então. saber Você sobre tá o que lá no é. Você vai Rocket. no YouTube, Exata, você foi sabe. porque E, foi aí- exatamente e ainda isso, aparece viu? o Danny Boyle antes do trailer falando: gente, eu sou o Danny Boyle, vocês vão ver agora o trailer do meu próximo maravilhoso. filme. Mentira, Sim, sério? aparece. No meu não teve, No mas meu eu aparece. já vi isso daí. Já No meu vi, apareceu. já vi. Ó, me Nossa. senti um Maravilhoso. privilegiado. Privilegiado. É, Melhor que Rocketman esse trailer, Se viu? você viu o trailer de Yesterday, você é privilegiado, sim. Eu vou trazer um filme porque foi uma grande surpresa pra mim. Eu estava com muito pé atrás com esse filme, porque é dirigido pelo Jonah Hill, chamado Anos 90, e foi uma gratíssima surpresa. Você assistiu, Chico? Assisti, não sou tão Eu empolgado gostei não com ele. bastante. Eu achei super interessante como ele faz uma come of age de um garoto que quer ficar amigo dos bad boys skatistas, só que ele é bem mais jovem, e a relação dele com os garotos, com a mãe, como ele vai se transformando. É um filme que não foge do clichê, ele busca de maneiras quase poéticas em algumas cenas. Eu me surpreendi muito, eu que tenho paciência quase zero com Jonah Hill como ator. Foi uma grata surpresa. Viu só? Tá vendo? Eu O cinema tá aí pra isso, pra Eu nos não surpreender. gostei tanto porque eu achei que ele quer ser duro demais, quer ser true demais, sabe? Eu tive um pé atrás. Mas não acho ruim, não. Acho o filme interessante. Então Podia fala- até ser tema aqui do nosso Podia. podcast. E aquele momento agora? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria.
Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. O episódio da semana passada foi com Paula Ferraz, que encantou nossos direto de ouvintes. Cannes, os fãs estão apaixonados. Todos elogios. Eu avisei, né? Que A são nossa episódios muito correspondente queridos. exclusiva em Cannes. Ela não fala sobre o festival em nenhum outro podcast. Só aqui. Só no nosso. Não adianta Tratado Mamilos, exclusivo. não adianta Projeto Humano chamar a Paula, Nerd- que ela não vai falar. Nerdcast, Nerds, nada. não sei o que, não vai falar sobre Cannes só com a gente. Ela tem contrato de exclusividade. Caio Moraes, um dos ouvintes que comentaram sobre o episódio. Quando eu abri o Cinema na Varanda e vi que Paula Ferraz estava participando do podcast nessa semana, eu fiquei tão feliz que eu tive que comentar. Todo mês ela podia voltar para falar sobre qualquer coisa. Eu também acho. Também maravilhosa, acho. concordo Acho Acho que totalmente. Paula, mesmo sem ter visto o filme, só fala, Paula. Só vem aqui isso. alegrar a nossa vida com suas inteligentes sacadas. Ele diz que o filme do Kleber Mendonça Filho, Bacurau, estava no Festival de Cannes porque é uma coprodução Brasil-França. Enquanto que o filme do Karim Ainu, que ganhou a Mostra Paralela, não é. E a maioria dos filmes de competição tem uma produção francesa, excetuando os americanos. É isso? Confere essa teoria da conspiração? Eu acho que não. Eu acho que o Kleber Mendonça tem um nome em Cannes que garante a presença dele. Não concordou com você, viu, Caio? Segundo, concordo em gênero e grau sobre uma autocrítica nos festivais. São raríssimos os filmes latino-americanos em competição. O último, por exemplo, foi o próprio Aquarius há 3 anos. Sem contar que Cannes e Berlim são até generosos olhando para Veneza, em que esses filmes quase nunca aparecem. Mesmo porque Veneza hoje só praticamente exibe filmes americanos que vão parar no Oscar e esquece do cinema autoral. No ano passado foram 10 filmes americanos ou coproduções em competição. Ele tem toda a razão. Confere, Michel? Confere. O Michel é o nosso fact-checking. O melhor de confere, Michel. Agência Simões. A lupa. Agência Lupa Simões. Existe um preconceito muito forte com a cinematografia latina e uma predominância de filmes europeus, asiáticos e americanos. Quase não sabemos de filmes africanos e latinos nas competições desses grandes festivais. Infelizmente, esse modelo de coprodução limita a participação brasileira nesses eventos e também as nossas chances de ganhar prêmios. É mais ou menos isso mesmo, né, Michel? Você confere? Confere. O maior mérito desse ano para o nosso cinema foi o seu próprio fortalecimento e sua resistência nesses tempos de cólera. E isso não tem prêmio que compense para nós. Isso confere mais do que tudo. E a Paula Ferraz, depois de tantos elogios, muitos elogios aqui no blog, eu não vou ler todos, leiam lá no cinemanavaranda.com, vários elogios no Twitter também. A Paula foi lá no blog e deixou um comentário: adorei participar, o podcast mais hypado, parei na rua para dar autógrafo depois de participar pela 5ª vez. Isso é mentira, né? Mas tudo bem, a gente gosta. É tipo... Estamos, tipo, fantasia, exato, fantasia real. É como o Rocketman, são mentiras que aquecem nosso coração. Mentirinhas. Exatamente, é uma mentira da vida carinhosa. Um tweet rapidinho do Vitor Almeida, porque o Vitor Almeida conseguiu juntar o episódio anterior com o meme passado já do Brasil, porque agora o novo é Neymar, né? Só de falar Neymar, mas o passado era um tema que tem que ser lembrado. Eu amo essas colaborações, diz Vitor Almeida. A presença da Paula enriquece as discussões e sempre nos traz um novo aprendizado. Tudo fica tão gostoso que a hora passa e a gente nem vê. Varandeiros e Paula, juntos e Shallow Now mais vezes. É isso Sempre aí? espirituoso, Vitor. Encerramos por hoje? Sim, e eu já dando um teaser aqui, teremos um episódio especial sobre um certo ano que marcou as nossas vidas. Tá prometido, né? Tá prometido, então semana que vem teremos um episódio especial, aguardem. E esse episódio parece ser tão bom que eu tô que nem o Neymar sentindo saudade de algo que eu ainda não ouvi. Não é? Você tá coberto de razão. Até semana que vem. Tchau. Tchau.